O que eu faria para atingir 1 milhão no melhor tempo possível? Seja bem-vindo ao terceiro vídeo da série 1 milhão rápido. Nos vídeos anteriores a gente traçou uma meta, você ter R$1 milhão investidos da maneira mais rápida possível, ou ter o seu próximo milhão investido. Você precisa entender uma coisa, muda o seu estágio, o seu perfil, mas independentemente de quanto dinheiro você tem nesse momento, o objetivo é um só. Já no segundo vídeo eu te mostrei 3 formas rápidas para você ganhar dinheiro imediatamente, desde o dia 1 em que alguma dessas 3 medidas forem colocadas em prática. Qual a minha intenção com tudo isso? Onde que eu quero chegar? Eu vou ser bem sincero com você, meu objetivo até aqui foi chamar a sua atenção para 2 coisas. Primeiro, com rigor e disciplina e seguindo o nosso plano, vai dar certo. Você pode atingir a sua meta de R$1 milhão investidos no menor tempo possível. Quanto tempo? Entre 5 e 10 anos, dependendo do seu perfil e da sua capacidade de aportes no meio do caminho. Claro, dependendo também das condições de mercado. Quanto melhores elas estiverem, mais rápido a gente vai chegar lá. E segundo, tudo isso é claro, ganhando dinheiro desde já. Isso aqui é um plano prático para você gerar renda e aumentar o seu patrimônio de forma significativa desde o primeiro instante que colocar o plano em prática. E o vídeo anterior trouxe uma prova contundente de que isso é possível, desde que você se mexa. Para esse terceiro vídeo eu preparei algo muito valioso e eu espero que você preste atenção no conceito que eu vou te apresentar aqui, porque ele mudou minha vida. E não é só a maneira que eu invisto o meu dinheiro, mas a maneira com que eu tomo rigorosamente toda decisão na minha vida, seja ela de cunho pessoal ou profissional. Você já ouviu falar no ótimo de Pareto, a regra dos 80-20? É um conceito bastante difundido, que virou meio um clichê nos negócios. Basicamente, 80% dos resultados vem de 20% dos meios. Por exemplo, 80% das vendas costumam vir de 20% dos clientes. 20% da população concentra 80% da renda de um país. E por aí vai. A primeira coisa que você precisa entender para colocar esse plano em prática é ter plena ciência de que um investimento sozinho não vai fazer você chegar lá. Não existe bala de prata, aquela aplicação milagrosa que vai mudar a sua vida. Normalmente, inclusive, essas coisas fazem muito mal para a sua vida, envolvem riscos demais. Essa história de milagre não é pra gente. Você até pode conseguir uma multiplicação de capital bastante significativa a partir de uma só tacada. E nós vamos procurar uma boa tacada assim, pode ter certeza disso. Mas fazer isso sozinho, como sua última e única alternativa, pode representar o seu suicídio financeiro. É isso mesmo que você ouviu. Isso tem grande chance de te quebrar. E infelizmente esse talvez seja o grande erro, o que a maioria das pessoas faz. Eu li um por um dos comentários que estão nessa página. Um por um. E sabe o que eu percebi? Que a maioria das pessoas que investe ou que tem algum dinheiro está cometendo suicídio financeiro. Infelizmente, boa parte dessas pessoas não vai chegar a lugar nenhum. A maioria dessas pessoas erra sem saber, com excesso de concentração. Eu explico. Basicamente, há 3 grandes casos entre as pessoas que estão assistindo essa série. Você provavelmente se encaixa em algum desses 3 grupos. Primeiro grupo, pessoas que ainda não investem por algum bloqueio, desconhecimento ou receio. Infelizmente, essas pessoas não vão chegar em lugar nenhum enquanto não agirem. E cada dia que elas adiam essa iniciativa, estão deixando dinheiro na mesa e sacrificando a cada dia um percentual do seu futuro. Caso não façam nada, essas pessoas vão morrer financeiramente dentro desse casulo, com medo de sair, com medo de molhar o pé na água. E se não mudarem nada dessa mentalidade, elas nunca vão saber como teria sido e fatalmente nunca terão sequer a chance de experimentar o que é uma vida de plenitude financeira. Vamos mudar isso. E sabe por quê? Ficou pior para essas pessoas. Se você olhar quanto seu dinheiro está rendendo no banco, é cada dia menos. Isso não é necessariamente culpa do banco. É porque o juro no mundo está zerado ou negativo. E no Brasil, ele está cada vez mais baixo. E vai para 5% no final do ano, talvez menos. Seu dinheiro parado no banco não vai render nada. Você precisa agir. Não é mais como era no passado. As coisas mudaram e você precisa mudar também. Segundo grupo, pessoas que já começaram a investir e têm perfil conservador. Por isso, estão concentrando a maior parte do seu dinheiro em investimentos ruins, como poupança, fundos DIs caros de bancos ou outros títulos de renda fixa, sem qualquer componente para otimização de renda e tampouco para uma efetiva multiplicação de capital. Esse segundo grupo vai levar anos e anos para ter algum aumento relevante no seu patamar financeiro. E essa não é a minha opinião, é um fato, é a aplicação da matemática. Não dá para contrariar os dados. No caso, o baixo nível de retorno a que a gente está exposto. Como eu acabei de falar, com esse juro cada vez mais baixo. Se esse é o seu caso, você vai ficar anos e anos sem sair do lugar, a menos que faça algo para mudar isso.
E tem o terceiro grupo, pessoas que começaram a investir e estão colocando a maior parte do patrimônio em investimentos mais arrojados como as ações. Isso também representa uma concentração demasiada de risco e viola o princípio de alocação boa do seu dinheiro. Sim, esse talvez seja o suicídio financeiro mais brutal, com a possível quebra mais rápida. Essas pessoas estão super expostas e podem sofrer perdas consideráveis no decorrer da trajetória. Elas podem enfrentar um tombo relevante a qualquer momento. Na ampla maioria dos casos, o retrato que eu vejo é justamente esse. As pessoas estão indo contra um princípio básico de alocação. Justamente aquele que é o mais importante, para ao longo do tempo você ter a possibilidade de gerar renda combinada a grandes saltos no seu patrimônio de uma forma inteligente e principalmente segura. Não se trata de descobrir a aposta certeira, a bola da vez, a dica esperta. E não se trata também de jogar todas as suas fichas no que promete ser a aposta da sua vida. Trata-se sim de contexto e consistência, de errar pequeno e acertar grande, sem nunca, eu reforço, nunca colocar o seu patrimônio em risco. Isso vai ser uma condição sine qua non, uma regra inviolável no seu plano de 1 milhão. Primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, você não perder e nunca colocar o seu patrimônio em risco. Agora, só não perder dinheiro também não vai levar você à meta de 1 milhão. Para chegar lá, você precisa de um portfólio calibrado, balanceado, sem uma grande exposição do tipo tudo ou nada. E também sem uma única exposição do tipo, com isso eu estou seguro. Eu insisto na importância disso em praticamente todas as minhas comunicações, a importância do asset allocation, do conceito de carteira, e não da obsessão gananciosa e destruidora de uma ou outra aposta. Agora, como é que eu faço isso? Como errar pequeno e acertar grande, sem nunca colocar o seu patrimônio em risco? É aí que entra o nosso ótimo de Pareto, o nosso 80-20. Existe uma forma de você blindar completamente o seu patrimônio, tendo a certeza de que não vai se machucar, independentemente do cenário que se encontre à frente. Isso sem abrir mão do potencial de multiplicação que fará o seu patrimônio dar saltos realmente relevantes e consistentes. Qual é esse 80-20? Você vai sempre dividir os seus investimentos de uma forma que a maior parte fique exposta a pouco risco e a menor parte fique exposta a muito risco mesmo. Ah, mas como assim? Eu te explico. Essa é a estratégia do Barbell Strategy, ou estratégia do halter em português, que fica meio ruim. É muito mais simples do que parece. Halter, caso você não saiba, é uma daquelas barras de levantamento de peso que se vê nas academias de musculação. A partir de agora, você vai começar a enxergar a aplicação do seu dinheiro dessa forma, como uma barra de supino. Por que isso? Você percebeu que no halter não vai nenhum peso no meio? Os pesos ficam concentrados nas duas pontas. Aplicado aos investimentos, a ideia é que você deve ter muito dinheiro em pouquíssimo risco. Muito dinheiro em pouco risco. O que é muito dinheiro? Essa é uma decisão meio sua, depende um pouco do quanto o cara é conservador e o quanto ele é arrojado. Agora, no geral, é a maior parte do seu dinheiro, entre 60% e 80%, talvez até 90% se você for muito conservador, dependendo sempre, claro, do seu perfil de risco e do contexto do mercado. Se o mercado está mais otimista, você fica mais arrojado também. Se você tem 10 mil reais, por exemplo, seria deixar entre 6 e 8 mil reais em aplicações de perfil de risco baixíssimo. Quais aplicações? Títulos do Tesouro Direto, principalmente os pós-fixados, fundos de renda fixa ultraconservadores e por aí vai. E do outro lado, você vai colocar pouco dinheiro e muito risco. O que é pouco dinheiro? O restante, os 5, 10, 20, 25 ou 30% que não foram colocados em ativos ultra seguros. Depende um pouco de você aqui também, o quanto você topa correr de risco atrás de um super potencial. E o que é muito risco? Alguma oportunidade pontual, alguma ação com perfil altamente multiplicador e por aí vai. É uma coisa que você vai sim correr um pouquinho mais de risco para eventualmente, se der certo, ter uma super explosão. É atrás dessa super multiplicação que a gente vai. Mas uma coisa é fundamental, nada no meio do caminho, nada de risco médio. Não é qualquer ação, não é qualquer título de renda fixa. É uma ação com perfil de risco multiplicador. É um título de renda fixa ultraconservador. A arte está em determinar exatamente quais são esses ativos e balancear o peso deles de acordo com as circunstâncias e respeitando, claro, o seu perfil. Se aquele momento de mercado ou oportunidade permite que você deixe só 60% do seu dinheiro na ponta ultra segura, ou se é o momento para você preservar 90% do seu patrimônio.
Essa é a melhor maneira, com segurança, ou diria que quase única, de você ter a possibilidade de dar grandes saltos no seu patrimônio sem correr riscos desnecessários sempre. E tendo a certeza que você nunca vai se machucar. Independentemente do que acontecer, no final, suas finanças vão sobreviver. Afinal, a maior parte do seu dinheiro sempre vai estar aplicada em baixíssimo risco. E isso sem deixar de se expor à possibilidade de multiplicar o seu patrimônio, já que do outro lado vai ter ativos de altíssimo risco e, claro, elevadíssimo potencial de valorização em contrapartida. Você já parou para pensar quanto pode perder com uma aplicação? No limite, no pior cenário do mundo, caso aconteça uma tragédia, você pode perder 100%, ou todo o valor que você investiu, claro, se não tiver alavancado. E a alavancagem não é sugerida aqui, nunca. A gente passa longe de uma coisa dessa. Então o seu risco total, no pior cenário, é de 100%. E quanto você pode ganhar? Não há limite para isso, entendeu? Nada impede uma oportunidade muito pontual. Por exemplo, uma ação com ultra potencial, de repente ela pode subir muito mais do que 100%. São vários casos que aconteceram de fato, de ações que subiram 1.000, 2.000, 10.000% ao longo do tempo. Imagina isso acontecendo com você. Então, você tendo só 10 ou 20% do seu dinheiro exposto a um potencial desse, você não se machuca se der errado. E 2, isso é suficiente para puxar todo o seu patrimônio para cima caso dê certo. Faz a conta. Pega 10.000% e faz a conta. O que isso representaria na sua vida? Eu penso nesse balanço em quase tudo que eu faço na minha vida. Praticamente todas as decisões de cunho pessoal, profissional, de investimento, ou seja lá o que for, que eu tenho que tomar, passam por isso. Eu penso sempre, quanto eu posso perder e quanto eu posso ganhar? E eu comparo essas coisas. E penso sempre na consistência e no contexto daquela aplicação ou decisão. Muitas fichas em pouquíssimo risco. Poucas fichas e muito risco, nunca no meio. Acredite, colocar isso na prática com inteligência financeira por trás vai mudar completamente a sua jornada em busca do seu milhão ou próximo milhão. Isso vai te colocar na rota para atingir a meta de uma maneira muito mais eficiente, sempre com a chance de multiplicar o seu patrimônio de forma relevante com uma tacada, mas nunca correndo o risco de uma aposta que não der certo trazer uma perda significativa para você. Repito, nunca. Acredite. Aplicar isso vai te colocar num outro patamar financeiro. No próximo e último vídeo dessa série, você vai se surpreender. A gente vai dar juntos um passo prático, utilizando esse conceito de alocação que vai mudar a sua vida financeira de forma definitiva. Pode confiar em mim. Tendo consciência dessa estratégia e colocando em prática o que vai ser apresentado na próxima segunda-feira, você ficará muito, mas muito mais próximo da sua meta de R$1 milhão. Seja ele o seu primeiro ou o seu próximo R$1 milhão. Eu arrisco dizer que você só chegará algum dia nesse valor se aplicar o que eu vou te mostrar de forma prática na próxima segunda-feira. Mas venha preparado, marca a data na sua agenda. Clica no botão aqui embaixo para ser lembrado. Na segunda-feira, dia 9 de setembro, exatamente às 9 horas da manhã, você vai dar um passo definitivo na sua vida financeira. Será o passo mais importante. Espero eu um caminho sem volta para você. Tudo que eu peço é que você confie em mim e venha preparado na segunda-feira. Quem conseguir participar disso vai ser colocado em outro nível, em outro patamar. Até lá! Você ainda está aí? Outra dúvida que eu vi bastante nos comentários diz respeito a quanto você precisa para começar. Essa é uma questão muito relevante, mas não tem uma resposta exata para isso. A ideia desse plano é ser zero excludente, ou seja, ele é formatado tanto para quem nunca investiu e ou hoje tem pouca capacidade de investimento e assim está mais distante de atingir a meta de R$1 milhão, quanto também para quem já investe ou possui algum montante muito razoável investido e tem maior capacidade de aportes. Essa pessoa naturalmente terá a possibilidade de atingir a meta mais rápido, mas seja o seu primeiro ou seu próximo milhão, esse programa é moldado para você. O que vai variar aqui, de acordo com o seu perfil e a sua capacidade de aportes, é o tempo que você vai atingir a sua meta, podendo variar entre 5 e 10 anos. De toda forma, varia o prazo para você chegar lá, mas não varia a meta de R$1 milhão investidos. Aqui é o mais rápido possível, seja para a pessoa que não tem nada ou para aquela que já tem muito. Agora, uma coisa é importante, se você não possui nenhum real guardado e não consegue fazer sobrar absolutamente nada no final do mês, primeiro você precisa resolver isso. Não tem jeito. O plano que eu tracei é comprovado. Funcionou para muitas pessoas, inclusive para mim mesmo. E é simplesmente a maneira mais eficiente e rápida para você atingir R$1 milhão, na minha opinião. Mas, infelizmente,
não dá para gerar dinheiro do nada, fazer dinheiro cair do céu. Você vai precisar investir para atingir a sua meta. E caso isso ainda não caiba na sua realidade, ideal é repensar o seu custo mensal, seus hábitos de consumo, eventualmente vender o carro, ou a moto, andar de Uber ou transporte público por um tempo, vender seu imóvel, caso você possua algum, ou pensar em mudar para uma casa menor e mais barata, também se você paga aluguel, pensando sempre em um objetivo maior. Senão, desculpa te dizer, mas nunca você vai sair do lugar. Você precisa começar. Não dá para ser de outro jeito. Você precisa de rigor, disciplina e de ter a capacidade de poupar e investir o seu dinheiro. Do contrário, simplesmente não vai rolar. Agora, se você estiver disposto a mudar a sua realidade, independentemente de qual seja ela hoje, pode contar comigo. Eu estou de corpo, mente e alma dedicado a esse projeto, ao seu projeto financeiro.